Ó, quando você tem esse tipo de limite, pessoal, o primeiro passo é você identificar o seguinte. Se isso aqui vai gerar uma indeterminação quando você substitui o ponto menos 1. Nós estamos diante de duas funções contínuas. Uma função é dita contínua quando você possui a imagem de um ponto x0 igual ao limite, né? Quando x se aproxima de x0, aplicada a própria função. Isso aqui ia ser função contínua, ou seja, o limite da função quando x se aproxima do ponto é a imagem da função no ponto, ok? Nós sabemos que toda função polinomial apresenta esse tipo de comportamento. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir o ponto e ver o que acontece, tá? Então, esse aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 1 sobre menos 1 ao cubo, né? Menos 1 mais 1, certo? Isso aqui vai dar 1 menos 1 sobre menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 é mais 1, e no caso com mais 1 que eu tenho aqui, vai ter 0 sobre, corta esse cara com esse, vai ficar sobre 1. Como não gerou nenhuma indeterminação, o limite vai ser 0, tá bom? Então, no caso aqui, nós temos diretamente que o limite vai ser 0. Agora, no segundo exemplo, deixa eu só verificar aqui, você vai observar o seguinte, aqui nós temos o limite no infinito, tá? Ele está indo para infinito, então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de expressão. Vamos aqui, então, reescrever isso aqui, né? Deixa eu só colocar aqui, vai ficar lim de x ao cubo mais x ao quadrado mais 1 sobre 2x ao cubo. Deixa eu só apagar isso, ficou feio. 2x ao cubo, né? Menos x mais 1 quando x se aproxima do infinito, ok? Deixa eu só copiar agora essa expressão e levar ela para outra página, tá? Então, vamos aqui, ampliar isso aqui, copiar, certo? E levar aqui para outra página. Vou só colar, vou diminuir ela e reescrever no caso, tá? Vou só colocar aqui do lado para a gente reescrever ela de uma maneira mais legal. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Lim de x ao cubo mais x ao quadrado mais 1 sobre 2x ao cubo menos x mais 1 quando x se aproxima do infinito, né? Vai para o infinito. Então, essa expressão aqui eu vou apagar, só peguei para a gente poder copiar, tá bom? Aqui eu vou só trasladar essa expressão, vou levar ela para cá. Pronto, agora a gente vai poder calcular, né? Primeiro passo, quando você substitui aqui o infinito, você vai ter infinito sobre infinito, né? Diretamente em cima do outro, um sobre o outro. E nós sabemos que infinito sobre infinito, isso aqui é uma indeterminação, a gente não sabe qual o valor disso aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Você pode aplicar a regra de L'Hopital ou aplicar a fatoração de polinômio, né? No caso, você pode aplicar a fatoração de polinômio. Tentar achar um polinômio aqui que divida os dois simultaneamente. Se isso não for possível, a gente tem uma técnica para fazer isso aqui, né? No caso, a gente pode dividir pelo termo do polinômio de maior grau. Então, eu vou dividir pelo termo do polinômio de maior grau e observar o que acontece, tá bom? Então, aqui no caso, o termo do polinômio que possui maior grau é o x a 3, né? Então, eu vou dividir todo mundo por x a 3, certo? Eu vou reescrever a expressão da seguinte maneira. Escreve lim, aí você vai escrever agora x ao cubo dividido por x ao cubo, certo? Vai dividir pelo termo de maior grau, mais x ao quadrado dividido por x ao cubo. Eu estou dividindo toda aquela expressão, né? E 1 sobre x ao cubo. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes x ao cubo sobre x ao cubo, que eu estou dividindo pelo termo de maior grau, menos x sobre x ao cubo, né? Mais 1 sobre x ao cubo. Agora, observe o seguinte. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar
o limite de x indo para infinito, né? Mas antes eu vou só simplificar essa expressão. X ao cubo dividido por x ao cubo vai dar 1, né? Então, eu vou colocar aqui lim, né, de 1, certo? Agora aqui, x ao quadrado dividido por x ao cubo vai dar 1 sobre x. E aqui 1 sobre x ao cubo vai ficar 1 sobre x ao cubo mesmo, tá? Que não tem como simplificar. E agora a expressão que está no denominador. Aqui vai ficar x ao cubo com x ao cubo vai embora, vai ficar só o 2, certo? E aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, né? Simplificando, x dividido por x ao cubo. E aqui mais 1 sobre x ao cubo. Agora sim eu vou aplicar o limite quando o x vai para infinito. Observe o que acontece. Eu vou cortar esses termos aqui, ó. 1 dividido pelo infinito vai para 0. X está indo para infinito, né? Isso aqui vai para 0 mais rápido ainda, porque é x ao cubo. Aqui vai para 0 também. E aqui vai para 0 também. O que me resta? Me resta 1 sobre 2. Então, esse limite é 1 sobre 2. Tem outra maneira mais fácil de fazer? Tem. Caso o professor peça para você calcular usando regra de L'Hopital. A gente vai pegar as duas expressões e fazer a derivada deles, né? No caso, vamos calcular a derivada de dx de, no caso, a primeira expressão no numerador, que é x ao cubo, né, mais x ao quadrado mais 1. Qual a derivada disso aqui, né? Usando a regra de L'Hopital, você vai ter 3x ao quadrado mais 2x, né? A derivada da constante vai para 0. Então, essa aqui é a derivada. A segunda lá, no caso, a derivada de dx, né, você vai pegar a segunda expressão, 2x ao cubo menos x mais 1, e derivar isso aqui. Isso aqui, a derivada vai dar 6x ao quadrado menos 1, né? E agora você tem duas expressões mais simplificadas. Lim, né, de 3x ao quadrado mais 2x, 3x ao quadrado mais 2x, né? Sobre 6x ao quadrado menos 1 quando o x vai para infinito, tá? Pode simplificar ainda mais? Pode, aplica L'Hopital de novo, né? Vamos derivar essa segunda já. Vai ficar 6, deixa eu só apagar aqui, colocar o lim ainda. Fica 6x, certo? Mais 2, sobre a derivada disso aqui vai ficar 12x. Somente a derivada da constante é 0, então isso aqui não escreve nada, e quando x tende para infinito. E aí, pode simplificar mais? Pode. Aí vai ficar derivando de novo, né? Vai ficar lim. A derivada disso aqui vai ficar 6. A derivada de 2 é 0. A derivada de 12x é 12. Quando x tende para infinito. Então, isso aqui é 6 sobre 12. É limite da constante à própria constante. 6 dividido por 12 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, né? E é exatamente o mesmo limite que a gente encontrou aqui fazendo aquela outra divisão, tá bom? Espero ter ajudado. Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal caso não seja